Sobre o errinho de Luiz Inácio Lula da Silva. E é isso, eu acho que o Pittoli vai querer começar falando disso, né, Pittoli? Aliás, Pavi, todo mundo, a imprensa, tratou como gafe. Todo mundo tratou como uma gafe. Só que eu fiz uma análise, Pavi. O Lula no palco, ele cita 12 milhões e 300 mil crianças mortas por Israel, ataques a Gaza e tal. O número oficial, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, então já é um que já é aquela coisa confiável, né, contestável, enfim. Mas o Ministério da Saúde do Hamas traz a informação de 2.300. Então, veja, não negar 2.300 crianças mortas. 2.000? Não, é muita coisa. Porque eu tinha ouvido falar hoje cedo, Pittoli, e eu estou falando assim, eu ouvi falar, eu não assumi como verdadeiro fato, porque eu não consegui encontrar essa informação. Disseram-me que no papel, porque o Lula olhou o papelzinho antes de falar aquele número. Sim, senhor. Ele olhou e falou, minto ou não minto? Minto. Ele fez isso. Sim. Ele olhou a porra do papelzinho. Decidiu mentir. Me disseram que no papelzinho estava escrito 10 mil crianças. Agora você vem com essa informação de que é menos. Não que isso justifique alguma coisa. 2.300 crianças mortas é muita coisa. Mas é o seguinte, você passar uma informação em um governo que você criou a AGU contra a fake news, e o criador dessa AGU contra a fake news aumenta de 2.300 para 12 milhões e 300, parece aquele personagem antigo, eu aumento, mas não invento. Então, Pavi, o dado interessante, por isso que eu falo que não é gafe, é maldade, é mentira, porque são 2.300, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que já dá para duvidar de todas as informações que dali parte, né? 2.300. Então, 2.300, ele bate o olho no papel e fala 12 milhões e 300 mil. Então, veja, não é gafe. Ele olhou e deu uma paradinha, Pittoli. Exato. Então, até salvo engano, o presidente israelense, o primeiro-ministro Netanyahu, não vi, diz que o presidente vai ter que fazer uma prova no Brasil para tentar, pelo menos, ler número, entender número, ler por extenso. Tirou um sarro lá do Lula. Então, quer dizer, Pavi, não tem gafe. A imprensa, que não é a Gazeta do Povo, tratou como gafe. A Gazeta coloca o artigo do Alexandre Garcia, que trata do assunto como ele precisa ser tratado, Pavi. Agora, eu estou passando uma olhada aqui, né? Em dezembro agora, 2023, nós estamos em abril, né? Março, fevereiro, janeiro, 4 meses atrás, o UOL, né, que é um veículo absolutamente luloafetivo, né, ele falava de 7,7 mil crianças mortas no confronto. Né? Aí você veja que ninguém se entende. Dados inconsistentes, Pavi. Ninguém se entende. Por quê? Porque não tem nenhum observador da ONU, e os que tinham, a gente soube, né, vergonhosamente, que eles ajudavam no tráfico de armas e de componentes para mísseis. E é isso que eu fico pé da vida. Porque o Lula fica falando, os países, eles têm que ter bom coração. Isso ele falava lá quando ele foi para a Espanha, eu acho, né, que ele falou em Espanha ou em Angola. Acho que foi Angola. Que ele falava, os países pararam de fazer a contribuição para a faixa de Gaza por conta da notícia de que o zonozeiro estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, mas já tiraram o zonozeiro que estava fazendo errado, então vocês continuam dando a sua ajuda para Gaza, porque você tem que ser humanitário. Aí eu pergunto, fica dando ajuda para Gaza para quê? Porque esse dinheiro vai para quem?
vai para o Hamas. Quem é que recebe o dinheiro? Aí eu pergunto, em vez de comprar um míssil, quantos quilos de feijão, quantos quilos de arroz, quantos quilos de carne, quantos quilos de frango halal dava para comprar com um míssil? Aí vai ficar dando dinheiro para dar dinheiro para o Hamas comprar míssil? Porque para fazer tudo, é mais fácil você contrabandear frango do que contrabandear míssil. Vamos falar a verdade. E construir túnel, né? Construir o túnel para Boné, né? E construir túnel. Construir túnel. Agora, você veja aqui. Eu estou vendo 8 aqui estimativas da ONU, tá? Esse aqui é um site, se chama A Referência Notícias Internacionais. Nunca tinha ouvido falar desse site. Mas nesse site aqui, ele diz o seguinte, a notícia ela é de 13 de março agora, tá? Ela fala, o comissário-geral da UNRWA, né, que é aquela unidade da ONU que faz a mutreta lá na faixa de Gaza, Philippe Lazzarini afirmou que o conflito é uma guerra contra as crianças. É porque foram crianças, né, da Palestina que entraram com faca, que entraram atirando, né? Foram crianças, né? Eu não lembro de ter sido criança, mas ele fala que são as crianças. E aí ele fala que o número de mortes, indicando que pelo menos 12,3 mil jovens morreram no enclave nos últimos 4 meses. Babi, na minha fonte de hoje cedo estava 2.300, por isso que eu trouxe essa fonte até na Oliveira. Você veja, ele fala aqui 12.300 jovens. Não é criança. Não é criança. Então, muito provavelmente, o número de crianças seja esse. Porque ele deve ter olhado aquele papelzinho maldito, ele viu que de criança estava pequeno, que de jovens, vou fazer jovem, criança, num país como o Brasil, que se a criança já se prostitui, ela não merece direito à proteção, né? à vulnerabilidade, no caso dos crimes contra a dignidade sexual, num país como o Brasil, que não tem, né? A criança brasileira é respeitada para chuchu. Então deve ter olhado o número dos jovens, ele falou, não, eu vou falar que as crianças são jovens, aí ele pôs 3 0 a mais só. Ele só pôs 3 zerinhos na frente. Né? E eu estou olhando aqui, de fato não tem dado nenhum consistente, e isso, é claro, tem a ver pelo fato de que o Hamas não deixa que nenhum órgão isento internacional, como a Cruz Vermelha, por exemplo, faça uma contagem da desgraça. Que é uma desgraça? Mortes são desgraças. Mas não permite por quê? Não deixa por quê? Mr. M. Está escondendo o quê? Bom, vamos rodar o vídeo para vocês verem como o Lula ele dá uma parada. Não põe o vídeo inteiro, não, que vocês já viram a minha reação nas redes sociais quando o Lula pede para a gente se indignar. Né? Vocês já viram como é que eu me indignei. Então separa na hora que ele falar os 12.300, tá bom, Gabriel? Então você joga aí só para a gente ver a paradinha que ele dá, como ele pensa, como ele decide, ele delibera mentir. Levantar de mão de vocês é, na verdade, uma demonstração da nossa solidariedade a quase 735 milhões de pessoas, dentre os quais muitas crianças que vão dormir toda noite sem ter um copo de leite para tomar ou um pedaço de pão para comer. As crianças, os quase 40 mil que morreram e ficaram órfãos de pai e mãe por conta da Covid. São as crianças que no Brasil morrem de desnutrição porque ainda não recebem as calorias e a proteína necessária. Mas, sobretudo,
é uma homenagem a quase 12.300.000 crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Não, agora vira a câmera para você, Gabriel, você se indigna. Que depois eu que pago o advogado. Você vê. Aí ele falou do Brasil, né? As crianças que morrem de desnutrição porque não tem a caloria adequada. Aí eu fico perguntando, e as crianças que morrem de dengue? Tem criança morrendo de dengue para chuchu. O que ele fez com o número da criança que morre de dengue para chuchu? Ele enfiou no cofre. O que ele fez com o nome? Porque o Maranhão, que foi governado, né, por 8 anos pelo Flávio Dino, ainda tem um dos maiores índices de mortalidade infantil. O Marajó, que tem um problema endêmico de exploração sexual infantil, o que o governo dele está fazendo? Está processando quem está denunciando o problema. E está assimilando o problema. Então, o que ele está fazendo pelas crianças? Absolutamente nada. O que ele fez pelas crianças mortas na escola? Que ele falou que ia destinar recursos do Fundo Nacional de Segurança e não foi um centavo. Quando ele disse que ia disponibilizar dinheiro desse fundo para colocar guardas nas escolas, e o dinheiro não dá, simplesmente não dá para você pôr um guardinha na porta de cada escola pública, é insuficiente. Então ele fala, mente. E se fosse alguém da direita, já perderia o mandato. Porque isso, para mim, é abuso de poder político. Porque ele está mentindo. Uma coisa é mentir na campanha. E a gente sabe que sempre se mentiu na campanha e até hoje só a esquerda pode continuar mentindo. Agora, mentir dados numéricos, até dados numéricos fajutos, ele pega e ele delibera mentir. O que está acontecendo? Quando ele fala 12.300.000 crianças, ele comete mais uma vez, Pitoli, o crime de quebra de neutralidade nas relações internacionais do Brasil. Pela terceira vez e pelo mesmo motivo, 3 vezes neste mesmo motivo, ele cometeu o crime de responsabilidade. E o Arthur Lira? O que faz o Arthur Lira? O Arthur Lira não é homem. O Arthur Lira não tem moral. O Arthur Lira tem o mesmo valor. Aliás, menos. Porque as meninas que ficam na Praça da Sé ao meio-dia, tentando ganhar a vida honestamente, fazem por merecer o dinheiro que lhes é dado na prostituição. E o Arthur Lira se prostitui por muito mais para não entregar nenhum gozo à população. O Arthur Lira, ele é o verdadeiro machão, dinheiro na mão, calcinha no chão. E digo mais. Com 2, 3, 4 processos de impeachment por este assunto, segurados por ele, conclamo mais uma vez aos outros mais de 500 deputados, são 500 e pouco, não são? Deputados? 513. Mais de 500 deputados. Então, 512 deputados. Vocês são também esse tipo de prostituta trapaceira que não deixam o cliente gozar? Porque se tem um desses 212 que vale alguma coisa, tem que entrar com um recurso para o plenário. Porque a Lei 1079 de 1950, que trata do crime de responsabilidade, ela diz que a leitura deve ser feita pelo presidente da casa
na sessão seguinte àquela do recebimento da denúncia. Da denúncia para votação, para aprovação do decreto de denúncia de impeachment do presidente. O presidente ele é obrigado a ler e, tendo lido já na próxima sessão do recebimento, formar uma comissão especial para decidir se aquilo vai para votação ou não. Mas o que aconteceu? O artigo 218, se não me engano, parágrafo 2º, do regimento interno da Câmara dos Deputados do Brasil, ela infringe a Lei 1079 e diz que o presidente decide se lê ou não. Mas não pode, porque o regimento interno não pode ultrapassar a lei. O regimento ele está abaixo da lei. E a lei diz: se isso não for feito, cabe recurso ao plenário da Câmara dos Deputados. Então temos aí 512 deputados brasileiros. Se vocês não são desta mesma laia, dinheiro no chão, calcinha na mão. Aliás, dinheiro na mão, calcinha no chão. Ou tanto faz a ordem também, porque vocês não deixam o cliente gozar. Essa aqui é a verdade. Vocês deveriam pegar a assessoria de vocês, que é ampla, e fazer recursos ao plenário. E vocês, no plenário, vocês, 512, votem. Votem se o Arthur Lira é obrigado a ler ou não, porque a lei manda que ele leia. O regimento interno diz que ele decide se lê ou não, mas a lei vale mais. A lei está acima do regimento interno. Então, criem vergonha na cara, tomem alguma atitude, façam alguma coisa. Que sejam 10 mil crianças, 2.300 crianças em Gaza, é triste perder. É sempre triste. Mas vale lembrar que deliberadamente o presidente falou em 12.300.000, foi aplaudido por uma plateia de jumentos. E se ele vê, este Lula vê, uma plateia que não sabe fazer conta, por quê? 12.300.000 equivale a 6 vezes a população da faixa de Gaza. 6! Não é uma, não é duas, não é 3. Ele precisaria ter dizimado a faixa de Gaza inteira por 6 gerações consecutivas para chegar nesse número de 12.300.000 que ele chegou. E aí você vê que a criança brasileira não sabe matemática, daqui a pouco não saberá português e ele fica posando de defensor das crianças. Vai se lascar, presidente.